Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo a decisão de nele confiar. Foi Cristo quem me escolheu, por isso certo estou que nunca vai falhar. E então, se a vida escurecer e eu já não souber pra onde caminhar, pra Ele a mão vou estender, vou nele me esconder. Ele pode me guardar.
de glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rendamos que alcancem os céus. Os altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome ilustre do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rendamos que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados em meio ao brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rendamos que alcancem os céus. Ó Rei sublime em majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rendamos que alcancem os céus. Muito boa noite, amados irmãos. Estamos de volta para mais um estudo bíblico. Nesta semana, nesta quinta-feira, estamos começando, então, mais uma etapa dos nossos estudos. Nós estamos falando sobre a igreja como povo de Deus, especificamente a igreja como povo de Deus na nova aliança, né? Fizemos uma série, a primeira parte dessa série era sobre a igreja na antiga aliança, e agora estamos falando sobre a igreja na nova aliança. Então eu quero, antes de mais nada, convidar você, nesse momento, para orar ao Senhor e pedir que Ele nos ilumine nesse momento de estudo da sua palavra. Ore comigo. Deus bondoso, graças te damos porque o Senhor nos reúne aqui mais uma vez, e mais uma vez abriremos a tua palavra, a tua santa escritura, para que por meio dela sejamos iluminados e dirigidos, para que por meio dela o nosso coração seja esclarecido a respeito da tua vontade, e que o Senhor nos abençoe, de modo que esse conhecimento, esse entendimento, sirva de fato para transformar o nosso viver, de modo que nós vivamos conforme o teu querer, de modo que nós vivamos em amor para contigo e em amor para com o nosso semelhante. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No estudo de hoje, nós vamos tratar da igreja como povo de Deus na carta de Tiago. Deixa eu voltar aqui para o início, né, da capa do nosso estudo. O povo de Deus na nova aliança, a igreja na carta de Tiago. Na semana passada, nós falamos sobre a igreja na carta de Pedro. E se você prestou atenção, né, nós
na verdade, alteramos um pouco a ordem dos livros do Novo Testamento. Nós falamos sobre Hebreus e depois falamos sobre Pedro. O natural seria, seguindo a ordem do Novo Testamento, falarmos primeiro sobre Tiago e depois sobre Pedro. Mas a razão de colocarmos Hebreus e Pedro na sequência é porque essas duas cartas, né, a carta aos Hebreus e a primeira carta de Pedro, elas tratam de perspectivas muito próximas a respeito da igreja, a igreja como um povo sacerdotal, os crentes como sacerdotes diante de Deus, a partir do sacerdócio de Cristo. Então, essas duas cartas, Hebreus e Pedro, no que diz respeito à maneira de compreender a igreja, elas têm muitos pontos em comum, por isso nós as colocamos juntas. E agora vamos tratar da carta de Tiago. É uma carta muito importante no Novo Testamento, né? A carta de Tiago é uma carta muito importante, mas que no decorrer do tempo, no decorrer da história, nem sempre se deu a ela a devida atenção, né? Muitas vezes a carta de Tiago ela é lembrada apenas a partir de textos isolados, de versículos isolados, e muitas vezes é colocada em segundo plano na leitura bíblica e mesmo no estudo bíblico, né? Mas, na verdade, trata-se de uma carta muito importante do Novo Testamento. A mensagem de Tiago é uma mensagem muito importante e esperamos, no estudo de hoje, nessa perspectiva de perceber o que Tiago nos ensina sobre o povo de Deus, o que o Tiago nos ensina sobre a igreja, nós possamos também compreender a importância dessa carta para a vida cristã em geral e para a igreja em particular, né? Para a natureza e a nossa concepção de igreja em particular. Então, sigamos falando um pouco sobre esta carta. E a primeira coisa que nós queremos trazer aqui é informações sobre a carta em si, né? Sobre quem a escreveu e quem foram seus destinatários, né? O autor da carta, logo no início, no versículo 1 do capítulo 1, ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos outras informações mais precisas sobre quem é esse Tiago, mas o que nós sabemos é que, muito provavelmente, pelo menos assim tem sido a interpretação mais tradicional, é que esse Tiago seja o irmão do Senhor, que foi líder da igreja de Jerusalém. Então, se essa percepção estiver correta, se essa tradição estiver correta, Tiago é o mesmo que é irmão também do escritor da carta de Judas. É uma pequena carta do Novo Testamento, obviamente não se trata de Judas Iscariotes, mas um outro Judas. Judas e Tiago seriam, portanto, filhos de José e Maria, irmãos do Senhor. Então, esse Tiago que escreve essa carta, muito provavelmente é esse mesmo irmão do Senhor mencionado no livro de Atos dos Apóstolos e que vai ser um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. Lembrando que o Novo Testamento fala de 3 Tiagos, né? Existe dois Tiagos que fazem parte do grupo dos 12. Um deles aparece logo no início da história da igreja ali em Atos. Esse vai sofrer o martírio durante o governo de Herodes. Mas o terceiro Tiago, que seria o irmão do Senhor, ele permanece e ele se torna o grande líder da igreja de Jerusalém. É ele que aparece, por exemplo, em Atos 15, por ocasião do chamado Concílio de Jerusalém. Então, se trata de um personagem central na história da igreja cristã e que nos legou, segundo essa interpretação, essa carta tão preciosa, tão importante. Também é interessante perceber que, embora a carta ela tenha, de fato, um destinatário, ou destinatários no plural, né? A carta é endereçada às 12 tribos que se encontram na diáspora. Apesar desse destinatário assim aparentemente tão objetivo, na verdade nós não sabemos especificamente quem são essas 12 tribos que se encontram na diáspora a quem Tiago escreveu. As 12 tribos é uma referência historicamente, simbolicamente, ao povo de Israel, né? As 12 tribos de Israel. Então, se você fosse ler essas palavras de forma literal, ele estaria escrevendo as 12 tribos de Israel que se encontram espalhadas no mundo. Só que aqui, as 12 tribos são claramente um símbolo da igreja, a igreja que está espalhada pelo mundo, né? Tiago é um judeu cristão, como são todos os apóstolos, na verdade, todos os primeiros discípulos de Jesus
nós já explicamos isso, eles eram judeus, né, judeus convertidos a Cristo, judeus que acreditavam que Jesus é o Messias, e Tiago, sendo um judeu cristão, ele vê essa continuidade entre a igreja e a antiga Israel, entre o povo da antiga e da nova aliança. Então, ele vê essa continuidade, então é muito natural para ele tratar a igreja como parte da história de Israel. Então, ele fala da igreja como as 12 tribos da dispersão. O que, segundo alguns historiadores e segundo alguns estudiosos da carta de Tiago, é um indicativo de que essa carta ela tem uma finalidade realmente de atingir um público bem amplo. Ou seja, Tiago não escreve, como por exemplo Paulo, ao escrever uma carta à igreja de Corinto, ele estava escrevendo para uma igreja específica. Tiago está escrevendo provavelmente para uma gama maior de igrejas, para um grupo maior de igrejas, como foi o caso da carta de Pedro, né? Nós vimos também que Pedro escreve para um grupo de igrejas da Ásia Menor. No caso de Tiago, nós não sabemos em que região geográfica se encontravam as igrejas para as quais ele endereçou a sua carta. Mas esse título, né, as 12 tribos, dão a ideia de uma gama maior de comunidades, talvez um espaço geográfico bem amplo, e essa carta circula, então, dentro desse espaço geográfico dessas igrejas no primeiro momento. De qualquer maneira, Tiago, assim como Pedro, ele é conhecido, né, assim como as cartas de João, elas são chamadas tradicionalmente de cartas católicas, né? Católico no sentido de universal, exatamente porque, ao não sabermos exatamente quem são os seus destinatários, isso vale muito mais para Tiago até do que para Pedro, na verdade, ela se torna uma carta bastante universal, ou seja, os seus destinatários podem ser qualquer um, na verdade. Apesar dessa dificuldade de entender os seus destinatários, a carta trata de problemas bem específicos e, com certeza, quem recebeu essa carta originalmente, né, os primeiros leitores da carta, eles tinham certeza de quem Tiago estava falando, a respeito de que situações concretas Tiago estava escrevendo. Então, infelizmente, essas informações não chegam até nós, mas isso não impede que nós apreciemos a carta e que nós compreendamos a importância e a relevância dessa carta de Tiago. No que diz respeito à igreja propriamente dita, né, a ideia de igreja ou a teologia da igreja presente na carta de Tiago, a gente pode dizer o seguinte: Tiago, ele não desenvolve uma teologia da igreja em sua carta. Então, se você compara a carta de Tiago, por exemplo, com as cartas de Paulo, ele não tem nenhuma grande metáfora para falar da igreja, né? Paulo fala da igreja como corpo de Cristo, Paulo fala da igreja como edifício de Deus, Paulo fala da igreja como casa de Deus, e Tiago não tem nenhuma metáfora para falar da igreja, assim como ele também não faz nenhum grande desenvolvimento teológico, ele não tem nenhum grande desenvolvimento teológico sobre a natureza da igreja, como a gente encontra em Pedro, como a gente encontrou na carta aos Hebreus. Então, não há grandes títulos para a igreja na carta de Tiago. Na verdade, na carta de Tiago, a palavra igreja ela aparece uma única vez, já no final da carta, no capítulo 5, versículo 14, e fala da igreja local, da igreja específica, na qual o capítulo está focado ali nesse versículo 14. Então, é o único lugar de toda a carta de Tiago onde a palavra igreja aparece. Aparece também no capítulo 2, versículo 2, a palavra sinagoga. E é importante a gente explicar por que Tiago usa a palavra sinagoga. É porque, do ponto de vista etimológico, ou seja, do sentido da palavra propriamente dita, a palavra sinagoga e a palavra igreja, elas são sinônimas, né? Porque ambas significam assembleia, ambas são referência à reunião dos crentes. Os judeus já usavam a palavra sinagoga há muito tempo. Tiago, e muito provavelmente os primeiros cristãos, devem ter usado essa palavra também para se referir às assembleias cristãs, ou seja, às reuniões cristãs, mas além da palavra sinagoga, também se usava a palavra igreja. E com o passar do tempo, né, à medida que os judeus e os cristãos eles vão se distanciando historicamente, a palavra sinagoga vai ficando exclusiva para os judeus, como até hoje, né, no judaísmo se usa a palavra sinagoga. E o cristianismo
passou a usar com exclusividade a palavra eclésia, igreja. Então, essas duas palavras, na sua origem, nos seus significados originais, elas são sinônimos. Mas, com o passar do tempo, quando se fala sinagoga, as pessoas compreendem logo uma reunião da comunidade judaica. Quando se fala igreja, se pensa logo na reunião da comunidade cristã. Então, essas duas palavras, elas seguiram rumos históricos diferentes, mas na sua origem elas são próximas e praticamente sinônimas. E é por isso que Tiago está usando essa palavra aqui, mas ele não está falando de uma reunião diferente da reunião da igreja que Paulo fala, ou que Tiago ou que Pedro cita, ou que Hebreus menciona. Se trata da mesma comunidade cristã, né? Apenas a palavra que ele usa, que depois não é mais usada em outros autores do Novo Testamento, não é mais usada pelos cristãos das décadas e dos séculos seguintes, mas Tiago ainda conservou, né? É um testemunho assim de um uso muito antigo desta palavra que ainda aparece. Então, a palavra igreja aparece uma única vez, a palavra sinagoga também aparece uma vez, e são as duas únicas menções assim diretas à ideia da igreja na carta de Tiago, o que pode levar, né, à compreensão equivocada de que Tiago não se interesse pela igreja, né? Ah, não, Tiago não menciona a palavra igreja, a não ser no finalzinho da carta, enquanto que Paulo, Pedro falam bastante, né? Usam metáforas, fazem referências contínuas à ideia da igreja. Tiago não está falando disso, então Tiago não dá importância para a igreja. É uma interpretação equivocada, quer dizer, o fato de ele não falar a palavra igreja e não usar essa palavra com frequência, usá-la apenas uma vez, não significa de modo algum que ele não tenha consciência da igreja. Pelo contrário, a carta de Tiago, como nós vamos ver, ela tem um profundo senso de vida comunitária, um profundo senso de comunhão, um profundo senso de comunidade. Então, na perspectiva de Tiago, é inconcebível pensar a vida cristã de maneira individualista. E todas as suas exortações nessa carta, elas têm em mente o bem da comunidade, o bem comum, e não a uma perspectiva de busca do bem individual, pura e simplesmente. Então, a carta de Tiago, ela precisa ser lida como as demais cartas que nós já mencionamos aqui, de Paulo, de Hebreus e de Pedro, nesta perspectiva comunitária. Senão a gente não entende, né? Tiago está muito preocupado com a comunidade. Tiago, na prática, está muito preocupado com a igreja, embora não mencione a igreja. Então, falar a palavra igreja não é o principal. O principal é o que nós estamos tratando. Então, Tiago está tratando, de fato, da vida da igreja. Nós vamos ver isso com muita clareza aqui na sua carta, né? Tiago é aquele personagem e aquele escrito, né? Pensando aqui na carta em si e não no autor, mas a carta de Tiago revela uma preocupação com uma fé muito prática, né? Tiago é aquele autor que escreve: a fé sem obras está morta, ou a fé sem obras é morta. Ou seja, para Tiago, ou nós somos cristãos na prática, ou nós não somos cristãos. Ser apenas um ouvinte da palavra é praticar o auto-engano. Ele diz literalmente: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, Tiago, ele não está expressando uma teologia refinada sobre a igreja, ele não está trazendo metáforas significativas sobre a igreja, mas ele está claramente interessado na igreja. E ele está interessado numa vivência prática da igreja. Então, para Tiago, a fé é algo para ser praticado. Ele não teologiza muito, né? A teologia de Tiago é uma teologia que nós podemos dizer assim, é bem pé no chão, né? Ele quer saber o seguinte: vocês estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo as pregações, estão lendo as escrituras, vocês conhecem o que o Senhor ensinou, vocês sabem o que os apóstolos ensinam. Então vamos praticar, vamos colocar em prática isso. Essa é a preocupação principal de Tiago, essa é a preocupação central
desta carta. Então, é uma teologia muito prática, é uma fé muito prática, né? E nessa preocupação prática de Tiago, ele vai nos apontar alguns elementos importantíssimos da vida comunitária e que estavam preocupando Tiago, né? É interessante dizer o seguinte: a carta de Tiago é uma carta exortativa. Esse é um ponto que é comum às demais cartas do Novo Testamento. Sempre existe exortação nas cartas, né? Todas elas carregam, as cartas de Paulo, de Pedro, de João, todas elas carregam sempre algum elemento exortativo, mas no caso de Tiago, ela é exortativa do começo ao fim. Por exemplo, você pega a carta de Paulo aos Romanos, você tem alguns elementos de um desenvolvimento mais doutrinário para depois ele chamar a atenção dos seus leitores, ou seja, para exortar depois de orientar doutrinariamente. No caso de Tiago, a exortação ela já está desde o início. Então, todas as palavras de Tiago, nós podemos dizer que são palavras exortativas. É um caráter bem exortativo que está presente nessa carta. Então, nesse sentido, a primeira exortação importante que nós queremos destacar na carta de Tiago e que tem um sentido comunitário, ou seja, é voltada para a vida da igreja de maneira muito clara, é a exortação de que todas as pessoas da comunidade, todas as pessoas da igreja, ricos e pobres, devem ser tratadas com igual dignidade. Veja o que ele diz no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Então, essa é uma preocupação muito prática, como nós estamos vendo. A comunidade cristã, ela é formada de pessoas das mais diferentes origens sociais. Você tem ricos e você tem pobres. Você tem pessoas de origem nobre e você tem pessoas de origem simples. E Tiago percebe que na comunidade está havendo uma deferência para com as pessoas mais ricas, né? Um tratamento diferenciado para elas, inclusive dizendo, olha, tem um lugar de honra para você sentar, enquanto as pessoas mais humildes, mais simples, mais mal vestidas, elas fiquem de pé, vocês não têm lugar para vocês, ou então fiquem naquele lugar ali que é um lugar indigno. Tiago está dizendo, não pode ser assim. Na igreja, ricos e pobres devem ser tratados com dignidade. Ricos e pobres devem ser tratados com igual respeito. Quando a gente lê isso, né, a gente lembra das palavras de Paulo aos Gálatas, quando Paulo diz que em Cristo Jesus todos são um, né? Não há homem nem mulher, nem escravo, nem livre, nem grego, nem bárbaro, nem judeu, nem gentil. Ou seja, a ideia de que todos devem ser tratados com a mesma dignidade também está presente na teologia de Paulo, nos escritos de Paulo, e aqui Tiago dá um exemplo logo prático a respeito disso. Talvez de uma situação que ele tenha testemunhado, talvez de uma situação que tenham contado para ele, né? Disseram, olha, na igreja tal ou nas igrejas tais está acontecendo isso dessa maneira, estão tratando as pessoas mais bem vestidas e mais ricas de uma maneira diferenciada em relação às pessoas mais humildes e mais pobres. Então, Tiago está dizendo, na igreja nós temos que tratar a todos com dignidade. Os espaços devem ser espaços de igualdade na comunidade cristã. Então, Tiago tem essa preocupação, que a igreja seja um lugar onde todos se sintam dignos, todos se sintam acolhidos, né? Essa palavra acolhimento é uma palavra tão importante na nossa cultura contemporânea, é uma palavra tão necessária, e a igreja deveria ser, na concepção de Tiago, um espaço de acolhimento. E a sociedade faça suas diferenciações, nós não estranhamos, infelizmente, né? Que a sociedade maltrate o que é mais humilde e trate melhor o que é mais rico, é uma coisa muito ruim, mas que nós enxergamos
como fruto da própria natureza pecaminosa, da realidade humana, da cultura humana, mas a igreja precisa ser diferente, diz Tiago. Então vocês não podem tratar assim as pessoas, porque não é assim que Deus trata as pessoas. O grande argumento de Tiago é que Deus não faz, como ele vai dizer, acepção de pessoas. Ele não vai tratar as pessoas com parcialidade. Ele não vai tratar as pessoas de modo a conceder dignidade a umas, enquanto ele despreza outros. Não, Deus trata diferente, Deus trata a todos do mesmo jeito, Deus trata a todos com dignidade. Então, da mesma maneira, na igreja, nós devemos tratar a todos com dignidade. O segundo princípio fundamental da carta de Tiago, e que está diretamente relacionado a este primeiro, é que assim como todos devem ser tratados com dignidade, todos devem ser tratados com justiça. E há dois textos de Tiago que eu gostaria de ler com vocês para demonstrar isso. O primeiro está logo no capítulo 1, no versículo 27. Depois que ele fala da necessidade de termos uma fé prática, ele vai resumir o que seria a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Segundo ele, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Depois, no capítulo 5, já no final da carta, ele vai fazer uma exortação muito dura aos ricos. E é óbvio que ele está falando dos ricos da igreja, porque é ali que ele tem voz. Então ele diz: escutem agora, ricos. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, Tiago ele está muito preocupado com a ideia da justiça. E o que vem a ser a justiça nesse sentido que nós estamos vendo aqui em Tiago? A palavra justiça, para a gente entendê-la, a gente precisa olhar para os profetas da Antiga Aliança, para os profetas do Antigo Testamento. E nós vamos ver que aqueles profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias e os outros, eles também dão muita ênfase ao tema da justiça, entendendo justiça principalmente como uma questão de justiça social, ou seja, de que as riquezas dos ricos elas sejam usadas de maneira honesta, elas sejam adquiridas de maneira honesta e elas sejam usadas de maneira solidária. E que essas riquezas não sejam adquiridas a partir da exploração e da negação de cuidados para com os necessitados e para com os pobres. Basta ler os profetas da Antiga Aliança que vocês vão ver exatamente esse discurso. Os profetas denunciando aqueles que enriqueciam às custas da exploração dos mais pobres e às custas da violência e do desprezo para com esses mais pobres. Então, quando nós chegamos agora na carta de Tiago, nós vamos encontrar essa mesma preocupação. Então, Tiago ele fala com uma voz muito próxima da voz dos profetas da Antiga Aliança, dizendo aos seus ouvintes e leitores que a religião que realmente é pura diante de Deus, ela envolve dois elementos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, ou seja, aqueles que são os mais fragilizados da sociedade devem ser socorridos pelos demais, e guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, não se deixar levar pelo pecado, pela maldade, pela malícia do mundo. Então, há um aspecto que é de uma moral mais pessoal, mas há também um aspecto de uma moral mais social. E quando ele fala aos ricos, é interessante destacar que, aparentemente, ele parece condenar a riqueza em si mesma, mas o grande problema é que essa riqueza que ele está condenando no capítulo 5,
ela tem a ver com a falta de justiça para com os trabalhadores. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm condenado e matado o justo, já no finalzinho do texto, sem que ele ofereça resistência. Então imagine que na igreja para a qual Tiago está escrevendo, ou as igrejas para as quais Tiago está escrevendo a sua carta, você tem, como já vimos, pobres e ricos. Até aí, nada de extraordinário. Mas o problema é que a riqueza desses ricos que estão ali, ouvindo a pregação e ouvindo a leitura da carta de Tiago, a riqueza desses ricos, ela se multiplicou, ela se aumentou em detrimento do que era justo, do justo salário daqueles pobres. Né? Eles estavam retendo o salário, que era um pecado previsto na lei de Israel, inclusive. Você deveria nunca reter o salário do trabalhador. Ele tinha que receber o salário porque, especialmente aquele trabalhador diarista, que é o trabalhador que trabalha no campo, ele recebe um salário por dia. Então, ao final do dia, ele tem que receber aquele salário, porque se você segura isso, ele não vai nem ter o pão para comer naquela noite. Então, é fundamental que isso seja praticado com bastante justiça, que não se falte com esse salário do trabalhador, porque isso é um pecado contra o céu. Né? A justiça, a injustiça, ela nesse momento, ela ecoa nos céus. O clamor desses trabalhadores chega até Deus. Então, se nós temos que tratar todos com igualdade, com dignidade, nós temos que tratar todos com justiça também. Por isso que Tiago está dizendo, essa fé de vocês, ela só vai ser verdadeira, né? A religião de vocês só vai ser verdadeira se vocês cuidarem do órfão e da viúva, que são aqueles que são mais fragilizados, e se vocês não oprimirem esse trabalhador, se vocês não agirem contra esse que trabalha no seu campo, e que muito provavelmente frequenta a mesma igreja que você, que é da mesma fé que você, mas que está sendo injustiçado por você. Então a sua riqueza, que poderia ser uma bênção, se ela fosse usada, se ela fosse advinda da justiça, das práticas justas, e fosse usada para a justiça e para o bem, ela se torna uma maldição. E Deus vai cobrar isso de vocês. Então Tiago é bastante duro contra as pessoas ricas daquelas comunidades, porque a riqueza delas estava vindo desta injustiça. Elas eram fruto dessa injustiça. E era necessário que isso fosse corrigido. Então, Tiago está preocupado com a vida da comunidade, mas é interessante lembrar, então, que a vida da comunidade não se restringe ao culto. Não é só a questão do que nós fazemos quando nós estamos reunidos. Né? Ele diz lá na primeira parte do texto que nós lemos, sim, na hora do culto é importante que todos tenham igualdade de tratamento, que todos tenham seu espaço, sejam acolhidos, etc. Mas não é só isso. É necessário que essa preocupação com o que é justo, que essa preocupação com o cuidado uns com os outros, ela extrapole o momento do culto. Né? Não basta você simplesmente abraçar o seu irmão, ele vai dizer mais adiante, dizer, vá em paz, se ele está com fome e com frio. Né? Então, a nossa vivência comunitária, ela é muito mais do que a assembleia reunida, do que a igreja reunida. Ela é muito mais do que aquele momento de culto. Ela é uma vida. E, portanto, as nossas relações precisam ser relações justas para com todas as pessoas. Né? Isso não quer dizer que o crente rico deve agir com justiça só para o trabalhador crente. Não podemos deduzir isso de Tiago, porque injustiça é injustiça em qualquer circunstância. Então, todos os trabalhadores, cristãos ou não cristãos, são dignos do seu salário. Isso é bíblico para qualquer pessoa. E aqueles, então, que trabalham devem receber o seu salário com justiça, conforme o acordado, independente da sua confissão religiosa. Mas isso se torna ainda mais escandaloso se nós considerarmos que patrões e trabalhadores estão na mesma igreja, ricos e pobres estão na mesma igreja, adoram juntos, louvam juntos, celebram juntos a ceia do Senhor, e, no entanto, a riqueza do rico é fruto da miséria do pobre, da exploração do pobre. Isso não pode acontecer, diz Tiago. Tiago não está aqui escrevendo nenhum manifesto político. Ele está falando
do que é justo a partir da própria palavra de Deus. Volto a dizer, basta ler os profetas, basta ler a lei, e vocês vão enxergar exatamente isso que Tiago está ensinando aqui. Então, Tiago tem uma preocupação de que as nossas relações comunitárias, as nossas relações como igreja, portanto, elas sejam relações justas, não somente no momento que nós nos reunimos para adorar e celebrar a ceia do Senhor, mas em todos os momentos da nossa vida comunitária, fora, inclusive, dessas celebrações, fora dos momentos específicos do culto. Uma outra preocupação de Tiago nessa questão da vida comunitária é com o uso da palavra. Para usar a expressão que ele mesmo usa, com o uso da língua. Tiago tem uma preocupação muito grande com a maneira como as palavras são usadas. Ele tem muita preocupação, como ele mesmo diz, com o poder da língua, tanto de construir quanto de destruir. E ele faz uma exortação àqueles que gostavam de falar demais e que pretendiam ser mestres do povo, que pretendiam ensinar para todo mundo. Então ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. E depois, no capítulo 4, ele vai dizer: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, observe que, para Tiago, o uso da palavra é uma coisa muito importante. O uso da palavra é algo muito sério e que deve ser feito de forma muito responsável. E ele tem uma preocupação porque, ao que parece, então nós estamos deduzindo problemas que estavam acontecendo nas igrejas para as quais ele escreve a sua carta, ao que parece, havia muita maledicência na igreja. Havia muito falatório na igreja. Havia muita gente julgando a vida dos outros. Muita fofoca na igreja. Muita mentira, provavelmente, porque onde tem fofoca tem mentira. Onde tem julgamento precipitado tem mentira também. E muita gente, provavelmente querendo ocupar postos de liderança, ou talvez até ocupando postos de liderança, o que ainda é mais preocupante, essas pessoas estavam fazendo mau uso da palavra. Usando a palavra para falar mal do outro. Usando a palavra para julgar os outros. Usando a palavra de forma leviana, para maldizer e não para abençoar. Então, Tiago tem uma preocupação muito grande e ele sabe, ele vai dizer que a língua ela é um pequeno órgão capaz de colocar fogo no mundo inteiro. E, de fato, irmãos, palavras mal pensadas e malditas, palavras precipitadas, palavras mentirosas, palavras de ira, palavras de julgamento, elas têm um potencial destrutivo enorme. Tiago tem uma visão muito prática da igreja, irmãos. Ele tem uma visão pastoral da igreja muito grande. E ele sabe, e todos nós sabemos que ele está correto, que muitas vezes comunidades, igrejas inteiras foram divididas, foram destruídas, porque pessoas não souberam controlar a sua língua. Muita gente sai da igreja, muita gente se fere duramente, muita gente tem a sua vida destruída porque pessoas que deveriam cuidar do uso da palavra falam demais, falam indevidamente. Há uma história que se conta a respeito dos monges do deserto. Os monges do deserto foram os primeiros monges da história da igreja. Eles viveram ali por volta do século IV, a partir do século IV, do século V, nos desertos do Egito, nos desertos da Palestina. E há uma história, esses monges deixaram relatos muito curiosos, muito interessantes da sua vida. E há uma história que um desses monges resolveu andar durante muito tempo com a boca cheia de pedras. E quando perguntaram para ele por que ele carregava tantas pedrinhas na boca, era exatamente, ele responde, para que ele aprendesse a ficar calado. Pedras
dificultavam a fala, e isso era exatamente para que ele pensasse duas vezes ou mais antes de tentar falar qualquer coisa. Dava trabalho falar, então ele ficava mais tempo calado assim. Às vezes nós precisamos exercitar isso, né? Talvez não literalmente colocando pedras de fato na nossa boca, mas exercitando o silêncio. O silêncio é de ouro. E palavras precipitadas, especialmente palavras precipitadas ditas em comunidade, na forma de fofoca, de maledicência, de maldição, de ofensa, são palavras extremamente destrutivas e das quais todos nós prestaremos contas diante de Deus. Palavras de Jesus. Vamos prestar contas diante de Deus de toda palavra frívola que dissemos, toda palavra inútil que falamos. Então é algo que nós devemos levar muito a sério. E Tiago, como está preocupado com a vida em comunidade, né, volto a dizer, ele tem um olhar muito prático, muito pastoral para a realidade da igreja, ele diz, cuidem da palavra. Né? Saibam usar a língua. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então, saber usar a palavra é uma preocupação que Tiago tem e deseja que todos nós, que somos parte do corpo de Cristo, também tenhamos. E um último aspecto, né, dessa carta, que tem a ver com a vida comunitária, é a preocupação que Tiago tem com a vida de oração. Esse é um aspecto muito interessante da carta de Tiago. Veja o que ele diz no final da carta, né? Quase os últimos versículos da carta, os versículos 13 a 18 do capítulo 5. Ele diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Tiago centraliza a sua atenção nessa parte final da carta na oração. Então, para ele, oração é algo essencial para a vida da comunidade. Observe que Tiago aqui não está incentivando apenas a oração individual, como, por exemplo, nós encontramos Paulo dizendo orai sem cessar, ou mesmo no ensinamento de Jesus, quando ele diz que você deve entrar no seu quarto, fazer a sua oração em secreto, e o Pai em secreto vai recompensar, vai ouvir e recompensar. Essas expressões, tanto de Jesus quanto de Paulo, falam da oração individual, que também é importantíssima, né? Nós não estamos aqui tirando a importância da nossa vida individual de oração. Mas aqui, em particular, Tiago está atento ao que nós podemos chamar de oração comunitária. Que é a oração em que nós fazemos juntos e fazemos uns pelos outros. Essa vida de oração comunitária, e aqui a gente pressupõe que Tiago também tem em vista o culto como um todo, né? Porque ele fala de cantar louvores, e fala também de fazer oração, e fala também de confessar pecados. Então, são elementos da vida da igreja, são elementos do culto da igreja que devem fazer parte do nosso cotidiano. Né? Nós devemos orar uns pelos outros, caso alguém esteja doente. Inclusive, ele diz, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Aqui tem algumas coisas que merecem a nossa particular atenção. Primeiro, essa questão do óleo, né, gera muita controvérsia no meio evangélico. Existem 2 entendimentos diferentes sobre o significado dessas palavras de Tiago. Né? Ele fala, mas não explica. Então, a gente precisa tentar compreender o que ele quer dizer. Algumas pessoas, né, especialmente os nossos irmãos pentecostais, eles entendem que essa unção com óleo é algo que deve estar sempre presente na oração em relação aos enfermos, porque é o que parece, né? É o que parece
eles entendem que esse óleo ele tem algum atributo miraculoso, algum atributo especial. Então, seria um óleo ungido ou algo parecido. Essa é uma prática tipicamente pentecostal, que nós na Igreja Presbiteriana não adotamos. Por quê? Por que nós não adotamos essa prática? Porque o nosso entendimento é que o óleo, nesse contexto no qual o Tiago está falando, ele é uma forma de medicamento, né? Nós sabemos que no mundo antigo, alguns elementos que fazem parte do nosso cotidiano eram usados como remédio. Por exemplo, o óleo, o azeite, né, era usado como remédio. Não só o azeite, mas outras formas, outros tipos de óleo, né, seja para ingestão, seja para fricção ou unção, assim como acontecia também com o vinho, né, era usado como remédio, algumas ervas, algumas coisas, inclusive, que são usadas até hoje. Então, esses elementos aparecem na Bíblia, no Novo Testamento, como remédios, e não como objetos miraculosos. Então, é como se Tiago, no nosso entendimento, estivesse dizendo assim: olha, chame os presbíteros, deem a eles os remédios, aos doentes, os remédios que forem necessários, mas orem. Ou seja, o remédio e a oração andam juntos. Eles não estão separados. Nós não estamos fazendo uma opção entre tomar um remédio e fazer uma oração. Não, nós estamos ministrando o remédio e estamos ministrando com ele também a oração. Então, esse é o entendimento que se tem na Igreja Presbiteriana, por isso que hoje nós não praticamos a unção com óleo, como fazem os nossos irmãos pentecostais e algumas outras denominações cristãs. Mas, de qualquer maneira, mesmo entre os pentecostais haverá essa concordância, eu tenho certeza. O mais importante para Tiago aqui é orem. Orem pelos enfermos. Orem uns pelos outros. Porque se Elias, um homem comum, orou e Deus o atendeu de maneira tão extraordinária, ele também poderá atender a nossa oração. É claro, irmãos, que, como a gente tem sempre dito, a Bíblia tem que ser lida como um todo. E Deus é sempre soberano para ouvir ou não as nossas orações. Deus é sempre soberano para socorrer o seu povo no tempo dele e da forma dele. Mas que não seja por falta de nossa oração. A nossa tarefa é orar. E nós temos tido a experiência, né, especialmente nesse tempo de pandemia, de muitas vezes saber que Deus atendeu às nossas orações e curou os enfermos. Assim como também saber que Deus nem sempre curou os enfermos. Então, nós temos que ter essa consciência de que a nossa tarefa é orar. Nossa responsabilidade é orar uns pelos outros, orar pelos enfermos. E aquilo que pertence a Deus é a cura. Ele vai curar ou não curar, conforme o seu plano, conforme a sua sabedoria, conforme aquilo que está para além da nossa capacidade. Mas a igreja precisa orar. A oração é parte importante da vida da igreja. E essa oração não apenas individual, né? Não apenas pelas nossas necessidades, mas a oração uns pelos outros. Esse compartilhar da alegria e esse compartilhar das tristezas. A gente pode comparar essa passagem de Tiago com aquela passagem de Paulo aos Romanos, quando ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele vai dizer: se alguém está sofrendo, faça oração. Se alguém está alegre, cante louvores. Então, tanto no caso das enfermidades, quanto no caso dos sofrimentos em geral, orar é uma tarefa fundamental da igreja. Outro ponto que vale a pena ser observado nesse texto é a questão da confissão de pecados. Né? Se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Esse é um aspecto pouco observado, de fato, na vida da igreja. Né? A gente, quando fala de confissão de pecados na igreja evangélica, a gente pensa sempre na confissão individual de pecados. Aquele momento do culto, por exemplo, em que nós fazemos uma oração e cada um confessa seus pecados a Deus. Ou quando fazemos isso também na nossa oração em casa, na nossa oração pessoal. Isso é uma prática salutar também, mas nós não podemos esquecer que muitas vezes é necessário confessar os nossos pecados a outros irmãos. De novo, a importância da gente se relacionar com outras passagens bíblicas, nesse caso com a própria carta de Tiago. Numa comunidade onde as pessoas sabem fazer o bom uso da palavra e não vivem da maledicência e da fofoca, confessar os pecados uns aos outros é uma prática saudável.
Numa comunidade onde as pessoas não aprenderam a necessidade de silenciar quando necessário, é realmente uma prática que não é muito saudável, porque as pessoas vão ter medo de confessar esses pecados. Mas é importante fazer isso. Isso não é uma defesa da doutrina católica, da confissão auricular, daquela confissão que se faz ao sacerdote na busca de uma absolvição. Não, para Tiago, essa confissão é feita uns aos outros, ou seja, não existe ninguém privilegiado de ouvir essa confissão, assim como não existe ninguém privilegiado para fazer essa confissão ou conceder essa absolvição. Tiago não está falando aqui de nenhum tipo de sacerdote que faria isso em particular. Ele está falando de confessar os pecados uns aos outros, encontrar irmãos de confiança a quem nós possamos abrir o nosso coração. E todos nós sabemos o quanto isso pode ser importante, quanto isso pode ser aliviante para nós. Apresentar diante de Deus, mas também apresentar diante de um irmão em quem nós podemos confiar, aquilo que está angustiando o nosso coração, para que nós ouçamos da parte desse irmão uma palavra de exortação, mas também uma palavra de perdão. Né? Deus nos coloca, então, como instrumentos da palavra de Deus. Nós não vamos perdoar o pecado dos outros pela nossa autoridade pessoal, não. Nós vamos dizer, olha, segundo a palavra de Deus, se você confessou o seu pecado, você será perdoado. Ouvir isso da boca de alguém, irmãos, é algo que nos traz alívio, é algo que nos traz paz, é algo que nos traz a certeza da presença e do amor de Deus. É algo importante para a gente entender, e nós vamos num outro estudo, falar um pouco sobre essa questão das mutualidades na igreja, ainda nessa sequência sobre a igreja como povo de Deus, mas é importante entender, irmãos, que a igreja ela precisa ser vista como um lugar onde Deus está agindo. E Deus está agindo através dos nossos irmãos. Quando um irmão me orienta sobre o meu pecado, quando um irmão me consola a respeito do perdão, dizendo, olha, Deus nos perdoa, é Deus que está falando através dele. É Deus que está usando aquele irmão como instrumento para a cura, para a restauração da nossa vida. Então, por isso que é importante exercitar também a prática da confissão mútua de pecados. Não para que isso seja motivo de maledicência, não para que isso seja motivo de julgamento, mas para que, nesse espírito de acolhimento, nós possamos ouvir a confissão de pecado do nosso irmão, assim como fazer a nossa confissão de pecado ao irmão, ouvir a exortação a respeito daquele pecado, porque ele precisará ser exortado, porque é pecado, mas ouvir também a palavra de perdão que vem de Deus, mas que vem de Deus através da vida desse irmão que nos fala. É algo que a gente precisa também colocar em prática. Exatamente por quê? Porque a vida em comunidade é lugar também para a saúde espiritual, para a saúde física e para a saúde espiritual. Perceba que tanto na ideia da cura, quanto na ideia do perdão, existe a ideia da saúde, só que da saúde integral, né? A saúde do corpo, através da cura da enfermidade, a saúde da alma, através do perdão dos pecados. A comunidade precisa ser um espaço, portanto, de confiança para isso. Aí você soma tudo que Tiago já falou. Né? Se todos forem tratados com dignidade, se todos forem tratados com justiça, se nós soubermos fazer bom uso da palavra e não fazer dela instrumento de destruição da vida dos outros, a igreja vai ser um ambiente saudável, vai ser um ambiente de vida, um lugar onde a palavra de Deus vai ser vivida e as pessoas vão viver de maneira saudável, umas para com as outras, em que e aí haverá de fato aquela paz que não vai ser encontrada no mundo, mas vai ser encontrada no corpo de Cristo, porque esse corpo de Cristo está sintonizado com a palavra e com a vontade de Deus. Então, a carta de Tiago é uma carta que nos fala bastante sobre a vida comunitária, que nos fala bastante sobre a vida da igreja, como vocês acabaram de ver. E Deus nos abençoe como igreja de Cristo, para que possamos buscar sempre a sua vontade. Como vocês sabem, esses vídeos da quinta-feira estão sendo gravados previamente, mas nós estamos acompanhando no chat. Então, se você tem perguntas, pode fazer no chat, ou a gente pode respondê-las numa outra oportunidade. Vocês podem nos mandar via mensagem também essas perguntas. Que Deus abençoe a todos. Quero convidá-los mais uma vez para orar e assim encerrarmos esse nosso momento. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra.
nos ajuda a colocar em prática tudo aquilo que ela nos ensina, a viver uma fé de fato verdadeira, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, tratando com dignidade e justiça a todos e procurando viver uma vida de paz, de saúde, tanto física quanto espiritual. Que a igreja seja um lugar de vida, que a igreja seja um lugar de acolhimento, que a igreja seja um lugar de verdade, que a igreja seja um lugar onde o teu nome de fato seja glorificado. Nos abençoa e nos ajuda a viver assim, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe e até domingo, se Ele nos permitir. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor.